Ainda faltam 2 anos, mas a corrida presidencial vai aquecendo, sobretudo à direita. Há nomes que se vão perfilando, não tão devagarinho como isso. E a coincidir com a Universidade de Verão do PSD, que contou com nomes de peso, incluindo de Marcelo Rebelo de Sousa. Jogada da semana do Fora do Baralho vai ser, portanto, num tabuleiro de jogo laranja, mas a semana fica marcada também por outros temas que merecem as escolhas dos nossos 4 ases, a Susana Peralta, Luísa Guerra Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marcos de Almeida, a começar logo pela inflação. E é uma carta de paus, Luís. Quebrou-se a tendência de 9 meses consecutivos de abrandamento. Os preços aceleraram 3,7% em agosto. 3,7% e, na verdade, quando nós pensamos na política monetária, o índice de preços relevante não é este, mas sim o índice de preços harmonizado, que é baseado num cabaz que é o mesmo para todos os países europeus, e nesse índice de preço a inflação passou de 4,3% para 5,3% em Portugal. Portanto, um aumento ainda mais forte. E é para esse valor de 5,3% que Christine Lagarde olha, depois é ela e os restantes governadores quando estão a tomar as decisões. E, simultaneamente, vimos também na Europa não desceu e que na Alemanha continua com valores acima da média europeia. Eu diria que os dados desta semana aumentaram a probabilidade de ser anunciado um aumento de taxas de juros agora em setembro, um novo aumento de taxas de juros. Portanto, os meus paus vão para isso, para algum pessimismo que estes números trouxeram. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou precisamente a ter essa pressão que o BCE pode ter para aumentar outra vez os juros. Pegando nessas estimativas do INE, as rendas podem subir praticamente 7% no próximo ano, Luís. Devia haver um novo travão ou outro tipo de medidas desta vez? E quando a Ministra da Habitação foi perguntada sobre esse assunto, ela não pôs de parte essa hipótese, não é? Disse que até dezembro ainda havia tempo a tomar decisões relativamente a Sim, que o Governo vai ser mais rápido a reagir desta vez. E, portanto, esse assunto está mesmo em cima da mesa e eu penso que há aqui 2 problemas. Em primeiro lugar, é porque a acontecer, será o segundo ano consecutivo em que isto acontece, o que quer dizer que temos o Governo a não cumprir a lei, uma lei que já existe para evitar que os senhorios aumentem as rendas de forma descontrolada. Portanto, a lei que já existe, que impede, que impõe limites máximos aos aumentos de rendas, isto a acontecer, vai ser violada pela segunda vez pelo Governo. E isto, obviamente, introduz incerteza no setor. E no momento em que há um problema de habitação, em que é necessário aumentar a oferta, e é cada vez mais óbvio que há pouca capacidade para aumentar a oferta pública, e portanto é necessário aumentar a oferta privada de residências, introduzir estas desconfianças no mercado de habitação apenas vão prejudicar o mercado no longo prazo. Basicamente, diminui o interesse de pessoas em investir no setor. E há um problema. É que quando estas leis de travão são anunciadas depois medidas para compensar os senhorios. Portanto, este ano que passou isso aconteceu. As rendas só aumentaram 2% e os senhorios foram compensados em sede da IRS. Mas o problema é que isso é só treta, ou isso é conversa, porque se resolve o problema durante um ano, mas a base fica mais baixa para sempre, até ao fim do contrato. O que quer dizer que nos anos a seguir as rendas vão ser mais baixas por causa da lei travão que foi aplicada num determinado ano e a compensação foi só para aquele ano. Portanto, os senhorios são mesmo prejudicados com estas medidas, mesmo que haja essas compensações. Mas depois há um outro problema de que penso eu que até agora ninguém fala, e eu estou a falar porque recebi um e-mail de um ouvinte a alertar-me para isso, que é que esta lei travão que existiu este ano foi aplicada a todas as rendas, não foi só às rendas residenciais. Portanto, este argumento de proteger os inquilinos não faz qualquer sentido quando falamos de rendas não residenciais. Muitas vezes, quer dizer, quando estamos a falar de vários tipos de arrendamento. Estamos a falar de arrendamento de espaços comerciais. Estamos a falar, por exemplo, dos bancos que nós vemos que estão no resto dos prédios. Isso é aquele condomínio que arrenda aquele espaço ao banco e geralmente são rendas de 20 e 30, são contratos de 20 e 30 anos. Em que a parte mais fraca, muitas vezes aí é o senhorio, que é um particular, enquanto que quem arrenda, o inquilino, muitas vezes são multinacionais. Ou bancos, ou seguradoras. E, portanto, estamos a interferir no mercado e a causar distorções no mercado
favorecendo empresas contra particulares. E depois, mais uma vez, e nesse caso, quando os contratos são de 20 e 50 anos, quer dizer que que os senhorios, muitas vezes particulares, individuais, são prejudicados pelos próximos 20 ou 50 anos. Isto eu nem sei, quer dizer, isto é uma loucura, não faz qualquer sentido. É mesmo o Estado a introduzir distorções nas atividades privadas. E pelo menos, olha, eu preferia, como é óbvio, que não houvesse nenhuma lei travão este ano novamente. Acho que, a bem dizer, as rendas devem aumentar de acordo com a inflação. O problema não está nas rendas, está na inflação. Quer dizer, é assim. Mas, a fazerem isso, ao menos tenham o cuidado de não cometer estes erros absurdos na lei e de os cingir às questões residenciais, não é? O PSD sugere subsidiar os arrendatários em vez de estar a pôr aqui um travão nas rendas, Susana Peralta. Não, isso é evidente. Ou seja, se nós queremos limitar o aumento das rendas, o que é normal é ressarcir os proprietários por essa decisão, não é? Porque para não estarmos a fazer política social à custa dos proprietários. Mas eu queria só acrescentar só uma coisa muito rápida. E apoiando quem não precisa, não é? E apoiando quem não precisa. Porque a partida apoio inclino ao direto será alguém que precisa desse apoio. Não, claro. Não, o que eu acho que é importante é que, se quiser, os controles de rendas são comuns na maior parte dos países da Europa, não sei se na maior parte, mas numa grande parte. E eu, pessoalmente, não tenho nenhuma urticária relativamente a esse mecanismo quando ele é bem refletido. O problema é que o nosso mercado do arrendamento está mal caracterizado. Isso, já escrevi eu e o Júlio Luís, já escrevemos tantas vezes sobre isto, a falta de informação acerca do mercado habitacional em Portugal. Tu só consegues ter, travão às rendas, uma lei coerente e razoável e, digamos, semelhante àquela que existe nos restantes países da Europa, quando tens uma percentagem substancial do mercado em contratos de arrendamento para a habitação, como é óbvio, de longo prazo. Porque esta coisa de pôr um travão às rendas, quando nós não fazemos ideia, e o mais provável é o nosso mercado de arrendamento ser dominado por contratos de curtíssimo prazo, isto não faz sentido, quer dizer, isto não tem sentido nenhum. E, portanto, eu começava por aí, eu gostava mesmo que a Ministra da Habitação nos dissesse qual é a percentagem de contratos de arrendamento para a habitação que tem no mercado, que, digamos, tem um prazo superior. Olha, nem vou ser muito exigente, a 10 anos. Já não estou a falar de contratos a 20, 30 anos, que são comuns, por exemplo, em países como a França, mas a 10 anos, a mais de 10 anos. E depois, a partir daí, podemos falar em controlos de aumentos. Agora, isto assim, andamos sempre a falar no ar e provavelmente a distorcer o mercado por todos os lados. E agora vamos pelo ar de avião até aos Estados Unidos. Uma carta de espadas, Jorge Fernandes, para o Partido Republicano e para o estado das primárias norte-americanas, a começar logo pelo primeiro debate. Se é espadas é porque vais criticar. Sim, é verdade. Ao longo dos últimos ciclos eleitorais, de cada vez que houve eleições, dissemos sempre que esta eleição é dramática e é mais importante sempre, e infelizmente em 2024 já dá a incerteza em que o mundo está mergulhado, a começar, por exemplo, pela Ucrânia e as consequências que teriam uma eventual vitória, por exemplo, de Donald Trump. As eleições serão verdadeiramente dramáticas e com consequências em todo o lado. A semana passada tivemos o primeiro debate, não é? E assistimos a um espetáculo absolutamente degradante e indigno de um país com os pergaminhos culturais e intelectuais dos Estados Unidos. Parece que as elites, pelo menos, enfim, da direita, não é? E sabemos sempre que a competição política é indispensável entre a direita e a esquerda, e se uma grande parte de um partido, enfim, está metido ou alinhou por um determinado diapasão, estamos com um grande problema sob o ponto de vista político, não é? E parece que as elites decidiram suicidar-se e arrastar o país com elas para o abismo. Basta dois pequeníssimos exemplos. Bem, quando os candidatos foram perguntados sobre se apoiariam Donald Trump, mesmo se este fosse escolhido como candidato, mesmo que este já tivesse sido condenado pela justiça, todos eles, e eram muitos, à exceção de um, confirmaram que sem dúvida nenhuma apoiariam Trump. Para além disso, vários, quando foram perguntados sobre, por exemplo, a questão da mudança climática, variadíssimos candidatos, alguns deles que estão em posição bastante confortável, foram abertamente negacionistas climáticos. Portanto, ter este tipo de gente
a concorrer à presidência enfim, dos Estados Unidos, que não é propriamente a presidência de um país menor, é realmente preocupante. E o mais preocupante do estádio atual do Partido Republicano é que o trumpismo está instalado independentemente de Donald Trump. Quer dizer, mesmo que Donald Trump, enfim, eventualmente agora saísse da vida política por ser preso ou por morrer, o trumpismo está absolutamente instalado. E tudo isto tem uma consequência muito negativa. O que está em jogo nesta eleição já não é simplesmente, digamos, a rotação eleitoral entre republicanos e democratas, mas a própria democracia, na medida em que grande parte das élites republicanas neste momento tem um entendimento no mínimo bizarro sobre as regras do jogo, sobre a política e sobre as políticas públicas. Portanto, nas próximas eleições, mais do que um entendimento entre o que é política ou como devemos fazer determinado tipo de escolhas sobre, por exemplo, redistribuição ou sobre a política externa, vamos ter uma eleição entre a continuação da democracia, a continuação da sanidade mínima nos Estados Unidos, com Joe Biden à frente da presidência, ou a loucura total do lado republicano. E isto a prazo nunca tem bons efeitos e seria tão bom que o Partido Republicano recuperasse as credenciais, por exemplo, do tempo da Guerra Fria, em que era um partido que era conhecido por ser o partido anti-Rússia e com pergaminhos de política externa que, enfim, eram muito importantes para a afirmação dos Estados Unidos no mundo. E, portanto, aquele debate do Partido Republicano realmente foi uma coisa, enfim, grotesca e quase dá pena ver ao estado em que a democracia americana chegou. Dos Estados Unidos, vamos agora até à Europa, de forma alargada. Temos aqui uma carta de copas da Susana Peralta para o Summer Camp. É uma iniciativa da Comissão Europeia em Portugal que pretende despertar as consciências políticas dos jovens e aproximá-los, Susana, do Bloco Comunitário. Sim, eu estou aqui a falar diretamente de Ponte da Barca, onde está a decorrer o Summer Camp, para o qual eu felizmente já fui convidada no ano passado. E de facto é uma iniciativa fora de série, por isso estou aqui mesmo a falar de copas por tudo aquilo que acontece de bom neste Summer Camp. É uma iniciativa desde logo dirigida aos jovens. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Nós em Portugal temos tão pouco que é dirigido aos jovens, que isso é o primeiro aspecto positivo. E depois debate-se tudo, debate-se a transição energética, debate-se a inteligência artificial e o futuro da Europa e as qualificações, e de facto num espaço muito interativo, muito horizontal, em que os jovens têm acesso aos oradores e os oradores são, sei lá, ontem tivemos uma ministra alemã e uma secretária de Estado francesa, e as pessoas depois tivemos a Elisa Ferreira, enfim, de facto, temos cá 2 secretários de Estado portugueses, e depois tudo num ambiente muito informal. E pronto, eu acho também que é muito importante dar estas copas hoje, porque de facto nós estamos a entrar estamos numa rentrée política, hoje é o dia 1º de setembro, e este é um ano eleitoral de eleições europeias, e eu ainda não vi nenhum partido falar das eleições europeias sem ser para questões internas, quando de facto a União Europeia está perante desafios fundamentais. Portugal, que é aqui um cantinho perdido no fim da Europa, só faz sentido no âmbito deste projeto europeu, e realmente incomoda-me a mesquinhez desta classe política que não é capaz de perceber essa dimensão muito importante deste debate. E este Summer Camp também espero eu que ajude ao longo dos anos e das gerações que por cá vão passando a criar uma geração de jovens mais preocupados com isto, não é? Com a Europa por aquilo que ela vale enquanto tal, e não para ajudar a decidir se o governo dura mais ou dura menos, ou se o António Costa faz uma remodelação, ou se o Montenegro vai à vida, e etc. E pronto, e é isto, porque eu sei que estamos sem tempo, Joca. Sim, já estive no Summer Camp e é de facto uma ótima iniciativa. Passamos para a carta que falta, e é de ouros, para quem esteve atento, João Marcos de Almeida, para um judoca português que foi campeão europeu e mundial este mês nos Jogos Paralímpicos, e nem o Presidente da República, se que é sempre tão atento, lhe ligou. Exato, Vanessa. É ouros, e faz sentido porque recebeu a medalha de ouro, para Miguel Vieira, que é um judoca que entrou nos Jogos Paralímpicos. Ele tem uma deficiência, é cego, é absolutamente cego, e não só foi campeão do mundo no final de agosto deste ano, no Reino Unido, como tinha sido campeão da Europa no princípio de agosto, na Holanda.
Além disso, houve outro judoca português igualmente seco, Debrilo Iafa, que conseguiu ficar em 5º lugar no Campeonato do Mundo e em 3º lugar no Campeonato da Europa. Eles são ambos judocas do Clube de Judo Total. E eu estou a falar de uma coisa que aconteceu em agosto porque eu não fazia a mínima ideia que isto tinha acontecido. Houve pessoas que eu conheço que treinam judo neste clube e que me falaram disso. E eu agradeço que tenham falado disso porque acho que é importante falar destes sucessos. A nossa imprensa passa a vida a ter discussões sobre futebol que são absolutamente patéticas. As horas que as televisões gastam a discutir futebol é de uma coisa absolutamente espantosa, e eu, como toda a gente sabe aqui, já falei disso, eu adoro futebol, mas gosto de o ver, não gosto de ouvir aqueles filósofos do futebol a discutir futebol. E ninguém repara a feitos destes. Para já, desde logo, quer dizer, é muito bom saber que há clubes onde juntam pessoas saudáveis com pessoas com graves deficiências a fazerem desporto juntos. É ótimo. Eu acho que para quem tem estas deficiências, poder fazer desporto, poder treinar, poder ter estas atividades deve ser uma coisa maravilhosa. E além disso mostra que há portugueses com muito valor e que brilham nestes Jogos Paralímpicos, ganhando medalhas, e sendo campeões do mundo. E também, por exemplo, o Presidente da República, que está sempre atento a tudo e mais alguma coisa, que eu saiba, não fez nenhuma referência pública a estes feitos. Também acho que poderia fazer, mas acho que se devia dar mais atenção a estes clubes, a estas iniciativas, a estes feitos, porque o desporto é isto também. O desporto não é só futebol e não é só estar a discutir os árbitros e os erros e esses disparates todos. É isto, e tenho imensa pena que Portugal, que a maioria das pessoas e a comunicação social não tenha falado disto, e deixo aqui as minhas saudações ao Miguel Vieira, também ao Debrilo Iafa e ao Clube de Judo Total, que está a fazer um trabalho fantástico pelos vistos. De facto, googlando não se encontram muitas notícias, mas encontrei aqui uma da SIC que falou com Miguel Vieira. Então, e fica aqui também no Fora do Baralho sublinhado. Não quero incluí-la nas críticas. Fica aqui este sublinhado de João Marcos de Almeida. Fazemos só uma curta pausa, voltamos já a seguir. Até já. O Sargento na Cela 7. O homem na Cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do Ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O Encantador de Ricos. Todos queriam estar com ele. Todos queriam ser vistos com ele. E todos queriam fazer negócios com ele. E agora, Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. 5 histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Qual é a pressa? Qual é a pressa? É a célebre frase do socialista António José Seguro que adaptamos aqui no Fora do Baralho a outro contexto. Parece que sim, há pressa noutro espectro, à direita, para a corrida a Belém. Os presidenciáveis, protocandidatos, candidatos a candidatos, como lhes quisermos chamar, vão-se pondo na fila. A jogada da semana do Fora do Baralho, como prometido, vai ter peças laranjas no tabuleiro, mas não só. À direita temos João Marcos de Almeida, Luís Marques Mendes, que esta semana assumiu que pode ser candidato, foi de resto um dia antes da Universidade de Verão do PSD, onde esteve outro nome apontado a Belém, Paulo Portas, e onde ainda vai estar este sábado Dr. Marroso, mais um. E Santana Lopes, que não foi nem vai, andou a reagir na comunicação social. A direita está a apressar, tendo em conta que faltam ainda 2 anos, ou este é um timing bom? Bom, eu, só antes de responder, eu achei imensa graça que tenhas começado a intervenção por te dizer à direita temos João Marcos de Almeida. Eu fico sempre muito contente que digas isso. Eu acho que
as declarações, tudo isto começou com as declarações de Marcos Mendes, não é? A dizer que punha a hipótese de ser candidato a Belém. E fala-se de vários nomes. Ele, como disseste, Vanessa, Santana Lopes, Paulo Portas. Acho que Durão Barroso, para ser muito sincero, não vai concorrer a Belém. Eu acho que Durão Barroso abandonou a vida política e não tem qualquer intenção de regressar à vida política. Está numa vida privada e, portanto, acho que está fora desta equação. Mas o que isto mostra, há quem diga também que Rui Rio está a correr por fora, está a olhar para tudo para ver se tem hipótese de ser candidato a Belém. Mas isto mostra uma coisa muito interessante, esta multiplicação de candidatos à direita. É que o candidato natural da direita a Belém é Passos Coelho. E toda a gente fala porque toda a gente pensa que Passos Coelho não se vai candidatar e se calhar não vai. É o mais provável, ele não falou sobre isso. E está em silêncio e também está fora da vida política. Mas o candidato natural para o eleitorado de direita seria Passos Coelho. Ou seja, se Passos Coelho não se candidatar, eu acho que vai haver mais do que 1 ou 2 até candidatos da área da direita e as primeiras voltas serão uma espécie de primárias na direita, tal como na esquerda. Se Passos Coelho se candidatar, mais ninguém se candidata à direita. Outras... É que não tenham dúvidas nenhumas. Se um dia Passos Coelho anunciar eu sou candidato a Belém, já ninguém fala de Marcos Mendes, nem de Paulo Portas, nem de Santana Lopes. Acabaram. Portanto, é isto que esta discussão mostra. E, portanto, eu acho que Passos Coelho pode perfeitamente não se candidatar à presidência da República. Eu também acho que é perfeitamente possível que Passos Coelho nunca mais volte à vida política. E aí abre-se completamente o campo à direita. E há vários candidatos, e depois o que será interessante é ver qual é o que consegue chegar à segunda volta. E há um ponto que eu não excluo. Se a fragmentação for tão grande, podemos ter uma situação, se a fragmentação entre vários candidatos for tão grande, podemos ter uma situação em que André Ventura é o candidato do espaço da direita na segunda volta. André Ventura já disse que não se candidata, só não se candidata em 26 se Passos Coelho for candidato, mas que se candidata em qualquer outra situação. Sim, aliás, disse mesmo que se Augusto Santos Silva à esquerda e Luís Marcos Mendes à direita se candidatarem, que o Chega vai mesmo ter uma candidatura em nome próprio, porque esses outros 2 candidatos são inimigos do partido. Essa linguagem também é uma linguagem que me irrita. Bom, mas vamos ver, o meu ponto é, eu acho que está tudo em aberto, há várias pessoas a fazer cálculos que estão a olhar para Belém, mas isto é resultado do candidato natural para o eleitorado. Eu, quando falo de candidato natural, é o candidato natural para a maioria do eleitorado de direito. Passos Coelho não dizer nada. Se ele um dia anunciasse que era candidato a Belém, os outros candidatos desapareciam. E eles sabem. Mas para já vamos aqui especulando, até porque Marcos Mendes abriu essa porta, e Marcelo Rebelo de Sousa, que acabou por ir à Universidade de Verão do PSD, preferiu Jorge Fernandes falar sobre o próprio legado que vai deixar do que reagir diretamente aos nomes que estão ou que estarão mortinhos por lhe suceder. Bem, eu acho que em primeiro lugar, voltando aqui só um bocadinho atrás, relativamente ao timing do início desta discussão sobre as presidenciais, bem, de alguma maneira isto mostra que a direita já percebeu, enfim, não só a direita, mas mesmo grande parte do país já percebeu o esvaziamento total que é a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa. Digamos que as selfies na praia e todo aquele mise-en-scène que Marcelo faz, enfim, só dão até dada altura e, portanto, neste momento, toda a gente já percebeu que a presença de Marcelo é uma presença perfeitamente inconsequente sob vários pontos de vista. E por isso mesmo é que já se começou a discutir tão cedo, digamos assim, claro que há os interessados, Marcos Mendes, enfim, terão o seu próprio calendário, mas o motivo pelo qual diz que desculpa lá, mas isso toda a gente, eu continuo a achar que se houvesse uma reeleição, que ele ganhava novamente. Portanto, isso toda a gente não é a maioria. Não, mas estou a falar das elites políticas do IAS. Está bem. Eu concordo completamente. Eu também concordo. Jorge, mas a democracia não é um regime de elites. Para isso não é democracia, chamava-se oligarquia. A democracia é o regime em que todos votam, graças a Deus. Portanto, as elites têm que ser humildes para perceber que o seu voto conta tanto como o da população em geral. Eu não estou em desacordo que se Marcelo concorresse novamente, muito provavelmente ganharia. Eu não estou em desacordo com isso. Eu quero ligar isto à questão do legado, na medida, o que eu acho é que grande parte das elites políticas já percebeu
que a presença de Marcelo é uma presença inconsequente. Isto leva à questão do legado, e eu acho que o Marcelo está profundamente enganado. Ele disse que ficará conhecido como presidente da proximidade, e é verdade, até na linha do que vocês estavam a dizer, que as sondagens sobre a atuação presidencial dizem que os portugueses apreciam o estilo de Marcelo. Agora, este é que é o problema de Marcelo, aquilo é todo estilo e nenhuma substância. Marcelo até agora tem sido um presidente tíbio e quer dizer, muito provavelmente quando sair de Belém, eu sei que ele não é primeiro-ministro, mas certamente, quer dizer, até pelo facto de ter sido muito provavelmente o primeiro-ministro o presidente de um primeiro-ministro só, Marcelo ficará, pelo menos do ponto de vista simbólico, associado a estes anos e deixará um país certamente mais pobre. Mas essa é a grande incógnita, se ele será até ao fim o presidente de um primeiro-ministro só. Isso, mas quer dizer, mas deixará um país mais envelhecido, com muitos jovens a saírem, com uma crise brutal de habitação e, quer dizer, pelo menos a não ser que as coisas mudem profundamente, e não se está a ver como é que isso vai acontecer. Bom, mas o Marcelo não tem culpa que o país esteja a envelhecer e que haja essas crises, por amor de Deus, também. Não é isso, mas quer dizer... Pode fazer muitos erros, mas quer dizer, inculpá-lo pelo envelhecimento do país... Não, mas não é isso, mas quer dizer, Marcelo foi a mão que embalou o berço de Costa durante anos, e no último ano, à medida que as coisas foram degradando entre Salmento e Belém, Costa saiu sempre por cima, e no momento da verdade Marcelo teve sempre medo e acima de tudo colocou acima do país, colocou a sua popularidade, e quer dizer, por exemplo, no caso Galamba, Mário Soares, por exemplo, ou um presidente com um bocadinho mais de coluna vertebral, não teria tido a mínima hesitação em dissolver o Parlamento, quer dizer, aquilo foi o grau zero das instituições. E, portanto, Marcelo, para ele, o alfa e o ômega disto é a sua popularidade e a estabilidade governativa. Quer dizer, Marcelo chama isto uma presença de proximidade, e para além disso, eu acho que esta questão da proximidade foi uma degradação da função e do gravitas presidencial. É preciso ver, quer dizer, o Presidente da República não é uma pessoa qualquer. Marcelo ou qualquer outro Presidente precisa de manter uma série, eu admito que possa ter uma proximidade com o povo, mas todo o estilo que Marcelo cultivou, eu acho que a longo prazo degradou a função presidencial e não foi positiva para Portugal. E, como dizia há pouco, Marcelo Rebelo de Sousa esteve na Universidade de Verão do PSD. Foi estranho, Susana Peralta, ver um presidente presencialmente num evento político de rentrée de um partido, e é preciso sublinhar aqui, do próprio partido? Foi bastante estranho, Vanessa. Aliás, retomando as minhas copas da primeira parte para o Summer Camp da representação da Comissão Europeia, seria perfeitamente aceitável, porque não é um evento partidário, estando o Presidente, presumivelmente, acima das lutas partidárias. Eu devo dizer que, aliás, eu vi declarações do Presidente nestes últimos dias a dizer que não se pronuncia sobre o seu sucessor. Eu acho isto extraordinário. Eu nem vou responsabilizar o Presidente por isto. Atenção, como é óbvio que o Presidente não se pronuncia sobre o seu sucessor, porque isso seria a coisa mais antirrepublicana que podia acontecer neste país. Agora, atenção, eu nem vou responsabilizar o Presidente, porque eu até admito que aquilo tenha sido genuinamente uma pergunta de um jornalista ou de uma jornalista que tenha colocado, porque de facto, como ele se pronuncia sobre tudo e um par de botas, olha, se calhar, então, o que é que acha agora desta coisa e tal, do Marcos Mendes e pronto. E Marcelo aí pelo menos teve aquele live de repente de bom senso, dizer não, isto eu sobre isso não falo, mas só o facto de estarmos a perguntar isso já me parece de facto um reflexo desta cacofonia marcelista permanente na qual o país está mergulhado. E eu acho que também é por isso que esta ida de Marcelo à Universidade de Verão do PSD também já não indigna ninguém, porque eu acho que no fundo ele desvalorizou de tal forma o seu papel. Portanto, eu sou economista, não é? Normalmente nós dizemos que a escassez é que gera valor. Como não há escassez de Marcelo em lado nenhum, no fundo, ele foi à Universidade de Verão do PSD, também vai a várias praias, e eu devo dizer que pela primeira vez ao fim destes anos todos, na sexta-feira estava a jantar numa esplanada de Lisboa com um amigo e apareceu o Marcelo e tal, a circular por lá, e portanto... Não terás nenhum selfie com ele, Susana? Não tirei. Também não há escassez de selfies, portanto também já não há escassez de selfies, também já não vale nada, exatamente, é isso.
E pronto, e portanto eu acho que sim, que é grave, mas de facto eu acho que Marcelo já se colocou ele próprio num tal patamar de ser mundano e de uma espécie de facto de ele não ter esta gravidade que se exigia a um presidente, que no fundo ele vai à Universidade de Verão e nós falamos, pronto, olha, passou por lá, não é? Foi tirar umas selfies. Ele até em Kiev andou a tirar selfies, portanto. Pois foi, aliás, é conhecido como The Beer Guy em Kiev, o homem da cerveja, isso mesmo relatou aqui um dos nossos enviados especiais, o Rui Pedro Antunes a Kiev. No fundo é o Homer, é o momento Homer Simpson da Presidência da República. Também. Podemos dizer que sim. E foi em plena Universidade de Verão do PSD que António Leitão Amar, um dos vice-presidentes do partido, criticou o programa Mais Habitação do Governo, comparou a medidas comunistas, radicais, mas também a Salazar. Luís, tu que és um dos professores aqui do Fora do Baralho, estas expressões que utilizou adequam-se pedagogicamente falando a uma plateia de estudantes universitários? Quer dizer, eu diria que não, mas também isto é um evento político, não é propriamente uma universidade, não é? Portanto, também não temos de ser assim tão... Sim, mas não temos de ser tão rígidos. Acho que para uma plateia de jotinhas e para uma rentrée política é uma linguagem viva que é muitas vezes usada, não tenho nada de especial contra isso. Agora... É interessante que esta coisa é verdade, quer dizer, este controle de rendas, uma pessoa assistiu no salazarismo, assistiu em países comunistas, aliás, já vem em Portugal, vem pelo menos desde a Primeira República, não sei se antes da Primeira República houve ou não conheço a história a esse ponto, mas pelo menos durante a atual lei das rendas ainda herda de decisões tomadas durante a Primeira República e, portanto, eu acho que isto é um bocado aquilo que a Susana há bocado referia, que é o controle de rendas é muito comum. É muito comum, quer dizer, é difícil tirar as pessoas das suas casas e aliás, na aldeia da minha mãe até se diz que é tão difícil tirar alguém de casa que mesmo depois de morto são necessárias 4 pessoas para tirar o caixão. Portanto, isto mexe com a vida das pessoas e é natural que haja estes controlos. Agora, eu sou contra a maioria destes controlos, mas não consigo associar isto a nenhum regime particular, nem comunista, nem fascista, e está por todo lado. Eu sou contra e acho que isto é um exemplo... E ao mesmo tempo aos dois. E acho que é um exemplo... Deixa-me só mais uma frase, e depois interrompes. Acho que é um exemplo de como nós nunca aprendemos e estamos sempre a cometer os mesmos erros. Eu concordo com a substância que estás a dizer, obviamente. Aliás, o Luís, no fundo, na substância, não discorda muito de António Leitão Amar. Eu acho que deviam ter convidado o Luís para ir à Universidade de Verão do PSD. Mas apesar de tudo há uma diferença entre um controle de regimes autoritários que querem controlar a sociedade em quase todos os aspectos e uma regulação de regimes mais abertos e democráticos. Quer dizer, eu acho que há diferença entre o controlo que existia no Estado Novo ou nos regimes comunistas e alguma regulação em sociedades democráticas, não é? Há diferença, e uma dessas diferenças é que muitas destas medidas se tornam completamente inoperacionais em sociedades democráticas. Eu concordo contigo, eu acho que deve haver a menor intervenção possível. Sim, mas deixa-me... Mas deixa-me aqui salientar isso, porque acho que esse é um ponto importante. Aquela história do governo do arrendamento coercivo, em que se falava do governo arrendar a casa ou o apartamento de alguém contra a vontade do proprietário. Quer dizer, e depois começou a dizer isto é típico de países totalitários, e depois, claro, há não sei quantos exemplos, na Holanda também há uma lei assim, na Dinamarca também há, e por aí fora, mas uma pessoa depois vai ver, e o que vê é que na prática essas leis são impossíveis de implementar num país democrático, incluindo nesses países onde há essas leis. Porquê? Porque obviamente que os proprietários reagem, põem processo em tribunal, providências cautelares, quer dizer, não se consegue imaginar, eu não consigo imaginar muito bem como é que num Estado democrático alguém consegue entrar pela propriedade de alguém e obrigá-lo a arrendar essa propriedade contra a sua vontade. E ainda bem, claro, ainda bem, não é? Mas essa, de facto, é uma diferença depois entre os regimes democráticos e os não democráticos. É que há certos anúncios que são feitos, que são típicos de países totalitários e que, na verdade, só em países totalitários é que conseguiriam ser implementados. E essa é uma dessas, não é? Portanto, nós vemos que a atual forma como isto ficou no Mais Habitação já está tão mitigada a história do arrendamento coercivo que já nem se põe em questão a possibilidade de ser inconstitucional e toda a gente já percebeu que não vai servir para nada, aquilo nem uma casa vai ser arrendada dessa forma coerciva. Vanessa, eu posso só passar muito rápido. Vanessa,
essa. Não se pode dizer depois uma coisa sobre também os candidatos de esquerda? Eu gostava de dizer uma coisa sobre isso também. Olha, deixa-me só responder à questão de Queria falar do ser... Leitão Amar. Sim, deixa-me só responder aqui a uma questão, porque nem é tanto responder ao João, mas ao facto do Jorge se ter rido, com a possibilidade de me convidarem para a Universidade de Verão. Eu vou a todos os partidos. Eu sei, Luís, é evidente. Já estive em organizações do CDS, já estive em organizações do CDS e do LIVRE, aliás, no LIVRE até foi com a Susana. Vamos ouvir então já a Susana Peralta. A minha linha vermelha é o Chega e, neste momento, o PCP. Sim, eu também, vou a todos. Susana. Já fui a todos. Não, muito rapidamente, quer dizer, mesmo aquele partido, desculpa, aquele país que é frequentemente usado pelos nossos liberais como uma espécie de exemplo de liberalismo e tal, que é a Holanda, os Países Baixos, tem um mercado habitacional muitíssimo mais regulado do que o português. Portanto, Portugal destaca-se por ser aliás, quer dizer, eu nem sei se é um mercado pouco regulado ou se é um mercado com uma regulação do mercado habitacional que objetivamente não funciona. Mas, por exemplo, no Reino Unido, vamos ao Reino Unido, o estoque de habitação pública no Reino Unido, que é uma forma de intervenção direta, não é uma forma de regulação, mas enfim, é uma forma de intervenção direta no mercado habitacional e que tem desde logo um impacto no preço, é para aí 20% das casas. Portanto, Portugal está muito, muito longe de ser esse exemplo comunista, marxista de intervenção no mercado habitacional. Há aqui muita discordância entre PS e PSD sobre a habitação. Estávamos a falar nesta jogada da semana dos presidenciáveis. Viramos agora aqui um pouco à esquerda. João Marcos de Almeida. Temos Augusto Santos Silva do lado socialista para já. Há quem fale também António Guterres. Sim, há quem fale António Guterres. Eu acho que há duas pessoas que também estão a tentar ser candidatos à esquerda, e só estamos a falar de pessoas da área do PS, não estamos a falar de pessoas mais à esquerda, que haverá candidatos do PCP, da área do Bloco, eventualmente do LIVRE. Eu acho que Centeno pode querer ser candidato a Belém, mas mais do que isso, quem eu acho que não pensa noutra coisa, quer ser candidato a Belém, obviamente que terá muitas complicações pela frente, mas se as conseguir resolver, é Sócrates. E Sócrates vai querer ser o Lula português, não tenho qualquer dúvida sobre isso, está-se a preparar e não pensa noutra coisa. Agora, se os seus problemas com a justiça vão permitir que ele seja candidato, é outra questão. Eu acho que vai ser muito difícil ele ser candidato, mas que ele quer e que ficou animado com o que aconteceu no Brasil, não tenho qualquer dúvida sobre isso. Susana Peralta, gostavas de dizer só uma palavra? Credo. Eu estou aqui no norte. Jorge Fernandes, para terminar. Não, eu acho que Sócrates é um candidato completamente inviável. Uma coisa é aquilo que ele pode achar de si próprio, mas ao contrário de Lula, que, enfim, o Lula é preciso manter coisa que, mesmo durante os anos do processo político, houve ali uma grande base política de apoio e de gente que acreditava nele, etc, etc. Sócrates, neste momento, está reduzido, quer dizer, pode ter literalmente meia dúzia. Quando eu digo meia dúzia, contam-se provavelmente pelos dedos de duas mãos de fanáticos que acreditam nele. Neste momento, Sócrates é má moeda. A vida dá muitas voltas. Sócrates não tem qualquer tipo de veleidade, nada. Quer dizer, Sócrates é um pária social neste momento. O que sabemos é que em política anunciar a morte de alguém Vanessa, é exagerado. Embora isso é verdade. Concordo com tudo o que foi dito sobre Sócrates. Achava um horror ele até ser candidato. Mas a política tem muitas surpresas. Surpresas e pressa, às vezes, como fomos percebendo aqui, ainda faltam 2 anos para as presidenciais, mas nós aqui no Fora do Baralho nunca temos pressa de acabar um bom jogo, só que lá está o relógio da rádio para as notícias não para. Nós estamos de volta na próxima semana ao meio-dia. Até lá.